pessoal, programa O de Casa, mais uma vez, trazendo aqui a cultura do forró, a nossa cultura nordestina, para alegrar esse São João. Gravando aqui a edição especial de São João, trazendo nada mais, nada menos do que meu amigo querido, forrozeiro, Del Feliz. E aí, Del? O cabra mais feliz do planeta, ao lado do Setúbal, esse cara que eu admiro e gosto, e um prazer enorme estar participando mais uma vez do O de Casa. Pois é, esse O de Casa, ele traz essa representatividade da nossa cultura nordestina, em se tratando desse cara que veio lá de Barreiros, de Riachão do Jacuípe. Normalmente sempre tem aquele gostinho de quero mais, de voltar para sua região, para falar um pouco dessa história. E eu queria saber de você, Del, o que é que Barreiros significa para você nessa trajetória tua pessoal, profissional? Minha base e minha essência. Eu acho que todo mundo tem um pouco dessa paixão pela sua raiz, né? E eu que tenho na minha carreira, inclusive nessa parte profissional, a influência da minha mãe e dos meus tios. Minha mãe cantadeira até hoje de samba, chula, reizado. Meus tios tocadores de samba de roda, bata de feijão, boi roubado. Eu cresci nesse ambiente. Barreiros é a minha referência. E acredite, eu já cantei em algumas casas de show referências desse planeta. Mas quando eu tenho a oportunidade de cantar para o meu povo, de ir lá, de estar com as pessoas, trocar ideia, matar a saudade da família e dos amigos, é uma emoção diferente. A gente está em casa é sempre uma emoção diferente, muito especial. E a gente vê que você falando de sua mãe, Dona Nicinha, né, ela que vem lá das cantorias de chula, samba, reizado, né? Como é que isso incorpora na sua vida, né? Como é que você se adentra nesse universo a partir de Dona Nicinha? Ela é minha fonte de inspiração. No meu primeiro trabalho tem até uma história curiosa, porque quando eu fui fazer o primeiro CD profissional, assim, com a banda montada para um CD de forró, o pessoal falou, você compõe, né? Eu falei, claro, prepara aí as músicas do CD novo, e aí eu comecei a compor. A primeira música que eu fiz, Manhã. No outro dia eu falei, já tem uma música pronta, fui apresentar para os empresários da época, eu todo empolgado, e o pessoal falou, rapaz, não faça isso não. Como é que ninguém lhe conhece ainda? Ninguém quer saber da história de sua mãe. E eu tinha feito a música chorando, emocionado, feliz da vida, porque eu estava fazendo uma homenagem para a manhã. A gente lembrando, né, de levar comida para a manhã no Rio, e ela dizer que não estava com fome para que a comida sobrasse para a gente, de todos os ensinamentos. E a música me emocionou muito, tanto que durante um período, sei lá, uns 3, 4 meses, toda vez que eu cantava a música eu chorava. Mas assim, a redenção foi que no final da história, depois do primeiro CD que eu gravei de forró profissional, com a estrutura toda ali pelo ano 2001, a gente teve como única música que realmente ficou na minha carreira e me acompanhou até hoje, é a música Manhã. Inclusive, você está falando dessa questão, dessa trajetória de pertencimento em se tratando de como você adentra nesse universo musical, né? Mas a gente percebe também o quanto Dona Nicinha também, ela tem uma importância nos valores, nos princípios constituídos para você ser esse profissional e essa pessoa que você é. Imagine você que, além desse ensinamento todo, dessa sensibilidade dela de dizer que não estava com fome para que a comida sobrasse para a gente, né? Lavando roupa no Rio. Quando a gente ganhava uma panela de carne, por exemplo, lá em casa, que era uma coisa rara, a mãe comprava um negócio que chamava lá na minha região, que chamava corredor, que era o osso. A gente comia o tutano, cozinhava com um corredorzinho ali, um ossinho para tapear. Rarissimamente a gente comprava uma carne maciça, de vez em quando uma carne cozida, uma carne de segunda, né, de osso. Mas era o corredor mesmo, quando a gente era muito jovem. Depois as coisas foram melhorando um pouquinho e tal, mas a gente passou muito perrengue. E você imagina que nessa situação toda, quando a gente ganhava uma panela de carne de alguém que tinha condições, um fazendeiro ou uma pessoa que tinha um pouco mais de condição, não tinha geladeira naquela época, sim, fazia qualquer evento, qualquer coisa, sobrava carne, mandava uma panela de carne lá para casa. Mãe botava a gente para comer aquela carne ali, e quando a gente estava no bem bom, ela sempre perguntava se a gente estava satisfeito e nos conduzia para levar aquele restante da carne para outra família de gente que estava precisando mais do que da gente. Então ela nos ensinava muita coisa que é marcante para nós. Tem uma simbologia, né? Você crescer aprendendo a dividir, ainda que você tenha muito pouco e ache que você está precisando,
mas ela nos fez aprender desde então que na pior adversidade a gente tem sempre que lembrar do outro, tem sempre a possibilidade da gente ajudar a uma outra pessoa, uma outra família que está precisando mais do que a gente. Então foram ensinamentos maravilhosos. Minha mãe sempre foi uma sábia e são valores que eu carrego para o resto da vida, né? A Dona Nicinha é minha referência maior. Inclusive, você nesse trabalho que você vem desenvolvendo do ano passado para cá, né? Você tem trazido muita questão dos singles temáticos, né? Inclusive, se tratando de Dona Nicinha ser essa mulher, né, maravilhosa, de identidade própria, de uma valorização que demarca exatamente esses valores e princípios, né, tanto sua quanto de sua família toda, né, suas irmãs, pelas dificuldades. Como você vê essa relação de Dona Nicinha enquanto mulher nesse favorecimento dessa sua construção? Eu acho que a Dona Nicinha é uma força muito grande que inspira em todos os sentidos. Primeiro, ela na condição de mulher que foi abandonada pelo marido e tal, grávida ali, teve 3 filhas antes de mim, sempre sonhou ter um filho homem, porque naquela época, diante do machismo, que ainda persiste, ainda é muito forte, mas imagine você, 50 anos atrás, como era difícil para uma mulher sobreviver sozinha, cuidando da casa, de mais 3 filhas mulheres. As minhas irmãs, elas tinham como oportunidade na época trabalhar de empregada doméstica e o que ganhavam era comida e o resto de roupa usada da família que tinha elas dentro de casa fazendo tudo. Mas a minha mãe nos passava uma ideia de que a gente tinha que crescer. Ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, pedia para ter um filho homem, eu nasci no dia 12 de outubro. Sim. E imagina você o tanto de inspiração que tenho, né, de respeito e amor e gratidão por essa mãe maravilhosa, que é uma grande referência. Às vezes, diante de toda a adversidade que a gente passava, ela ali cuidando da gente, né, levando um pouco aqui no braço para ir plantar feijão, para ir raspar mandioca, sempre tinha a música presente. E não foram raras as vezes que a gente, na hora de dormir, tinha ali aquilo tudo limitado para comer, né? Tudo ajeitadinho ali. Às vezes não tinha exatamente o que a gente queria, nem na quantidade, nem exatamente o que a gente comia. Tomei muito café com farinha, comi muito farinha com açúcar, essas coisas. E a gente tinha o luxo de nós todos sermos alimentados pelo carinho e pela música da minha mãe, porque às vezes ela deitava com a gente ali e tal, era um alento, para mim era uma riqueza, ela cantando para a gente, botar a gente para dormir. São muitos ensinamentos de que a gente tinha que respeitar os mais velhos. Eu cresci muito com esse rigor, tem que tomar bênção ao mais velho, quando os mais velhos estiverem falando, fica calado, e nas pequenas coisas, queria que a gente estudasse, todo mundo tinha que estudar, e com toda essa dificuldade, minha mãe conseguiu, ela que não estudou praticamente nada, né? Ela mal escreve o nome dela, lê ali alguma coisinha com dificuldade, mas ela consegue ler alguma coisa, mas escreve só o nome dela, geralmente lê mais a Bíblia, e conseguiu que todos nós concluíssemos pelo menos o 2º grau, que eu acho que já foi uma vitória muito grande para minha mãe. Então acho que ela foi uma visionária, apesar de toda a limitação em que ela viveu, de passar as coisas boas, de nos encaminhar muito bem, dando valores, ética. Eu catei lata e osso no lixo. Se eu achasse alguma coisa legalzinha e levasse para casa, não tinha jeito. Ela mandava voltar e botar no mesmo lugar. Que ela tinha receio de que a pessoa que jogou aquilo fora, ela confiava em mim, mas ela tinha receio que a pessoa que jogou fora pudesse depois, com ciúmes, voltar e ir lá reclamar, e ela achava que aquilo era uma vergonha que a gente não podia passar. A gente tinha que se conformar em ter o que a gente tinha mesmo. Então não tinha esse negócio, tinha que lutar para ganhar o dinheiro, para comprar, nem achar valia a pena, porque ela era muito preocupada com esses valores. Toda essa história de vida, né, de Dona Nicinha, você relatando aí nessa relação, né, com a criação dos filhos, com todas essas dificuldades passadas,
a gente vê presente aí nessa mulher uma essência, Sim, né? Uma sim. essência verdadeira de mãe, de lutadora. Sim. E nesse novo trabalho você faz essa homenagem às mulheres, né? E eu gostaria nesse momento, Del, que você cantasse essa música, Essência das Mulheres. A essência dela, Sim. a essência dela, né? Que é uma homenagem feita para todas as mulheres. E no fundo tem um pouco da essência dela, da Ana Licinha, mas é a essência da mulher. Então vamos cantar essa homenagem, que eu acabei terminando essa canção que eu sempre tive vontade de fazer durante a pandemia, uma homenagem para todas as mulheres, naturalmente que Dona Licinha é uma boa referência dela. Quem sabe exatamente o que ela quer fazer. Ela, quem sabe o que é que pode e o que não pode ser. A saia justa tá em quem se incomoda com o decote dela. Quem escolhe é ela, como corta o seu cabelo e a cor do batom. Melhor buscar consentimento e evitar suposição. O sim é sim, o não é não. Lembre que quem autoriza é ela, inclusive o que quer escutar, e o respeito é a razão. Antecede o verbo amar, quando eu estiver junto com ela, pra nos identificar. Se alguém disser olha lá elas, eu vou me orgulhar. Muito mais que flor, dengo especial, ela merece oportunidade igual. Faz teu filho ver e saber de cor, tem a essência dela no que há de melhor. Ela, quem sabe exatamente o que ela quer fazer. Ela, quem sabe o que é que pode e o que não pode ser. A saia justa tá em quem se incomoda com o decote dela. Quem escolhe é ela, como corta o seu cabelo e a cor do batom. Melhor buscar consentimento e evitar suposição. O sim é sim, o não é não. Lembre que quem autoriza é ela, inclusive o que quer escutar, que o respeito é a razão. Antecede o verbo amar, quando eu estiver junto com ela, pra nos identificar. Se alguém disser olha lá elas, eu vou me orgulhar. Muito mais que flor, dengo especial, ela merece oportunidade igual. Faz teu filho ver e saber de cor, tem a essência dela no que há de melhor. Ela é delicada, ela pede paz, e não a subestime, ela é forte, é capaz. Faz teu filho ver e saber de cor, tem a essência dela no que há de melhor.
Linda canção que mostra exatamente essa necessidade de todo respeito à mulher, de garantir essa igualdade, da luta pelos seus direitos e principalmente do respeito, né, Del? Então você chegou com essa mensagem certeira e o seu forró ele tem uma causa social, cara, muito importante. Tem um caminho. Tem um caminho. Eu acho que essa questão de abordar o machismo, né, a necessidade do respeito à mulher é extremamente importante, porque a gente vem de um ranço aí de séculos e séculos, e além da necessidade da gente ensinar aos jovens para a gente criar um novo contexto, um novo momento onde haja mais respeito às mulheres, menos machismo, o fim desse feminicídio que é absurdo e a Bahia tem números alarmantes, a gente ainda tem a necessidade de ensinar muita gente também, muito marmanja aí, né? Muita gente de idade que vem trazendo essa carga, né? Do ranço mesmo de tantos séculos atrás. É um patriarcado, né? Onde as mulheres são tratadas como submissas, e está nas pequenas coisas, né? Por que é que a gente se perguntar por que é que as mulheres que são as responsáveis pelos afazeres em casa, né? E porque muita gente fala, que é isso mesmo, que a mulher, eu preciso de uma mulher para cuidar de mim. Quando na verdade deveria ter essa divisão de tarefas, né? Porque assim, quando há por exemplo, no caso de um matrimônio ou de uma relação mesmo conjugal, né? Se divide-se a parte carnal, né, em relação ao prazer, né, sexual, e por que não essas tarefas, né, não limitar a mulher como um objeto sexual, vamos dizer exatamente. assim, né? Mas isso é mais amplo, por exemplo, não é uma regra estática nesse sentido, porque eu não acho nada demais se dentro de um contexto a mulher fica num determinado momento com algumas tarefas. Sim. Mas do mesmo jeito pode ser o contrário, né? Que o homem fica com essas tarefas. E não que isso seja uma regra que tem que ser assim, porque é a mulher que tem que cuidar, que lavar roupa, fazer a comida, não com essa submissão cuidar da casa, toda, claro. Né? O contexto pode até levar que a mulher, tudo bem, o cara trabalha dessa forma e cuida disso e a mulher cuida daquilo. Mas hoje, cada vez mais, até a guarda dos filhos, a forma de cuidar dos filhos é compartilhado, né? E há um entendimento de que todas as tarefas são tarefas de todos nós, não tem uma diferença. Eu não vejo nada demais que seja desse jeito. A mulher gosta de cozinhar, a mulher gosta de cuidar da casa. Beleza, tá certo. O que não pode ser é a regra, né? De ser imposto, de dizer assim, eu quero dizer, porque eu preciso de uma mulher, porque eu quero ter uma mulher extrema, eu quero ter uma mulher para cuidar de mim, para cuidar da casa, para chegar em casa, achar uma comidinha pronta, é brincadeira, né? A gente precisa acostumar as novas gerações de que não é bem assim. As mulheres estão lutando muito. A valorização do trabalho delas, ainda que às vezes superior à dos homens, é remunerado de uma maneira diferente, muito menor. Então há uma desigualdade aí no tratamento que a gente precisa lutar. Eu acho que isso gera até uma violência também, né? Pronto. E aí vai da questão sexual também, onde a boa parte dos homens acha que a mulher é um objeto, que ele vai chegar lá a hora que ele quiser e vai ser do jeito que ele quer e tal. E o respeito é a palavra que fica relegada, quando na verdade a principal palavra em qualquer situação, em qualquer circunstância, deve ser respeito. Vem antes do verbo amar, como eu digo na música, porque amar é muito relativo. Né? É bonito, né? A gente pode amar, pode não amar. Agora, respeitar não tem esse de pode não. Tem que respeitar. Inclusive a sua música, essa que você acabou de cantar, ela tem um enfoque totalmente educativo, né? Para ser trabalhado na escola, ser discutido. Inclusive fazendo essa relação histórica também e de uma base filosófica, né? Eu acho que é isso. É baseada na questão do consentimento. E aí eu volto à questão até desse hábito, né, de cuidar ou não cuidar da casa ou das coisas. Tudo vai muito do consentimento e da vontade. Isso pode ser da mulher, mas pode ser do homem. Sim. É ruim quando você transforma isso numa regra. Que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Aí não dá para aceitar, né? Porque não é mesmo. Nós somos diferentes, graças a Deus que nós somos diferentes, mas desse ponto de vista humano nós somos iguais. E deveria haver esse tratamento
não só nessa questão do trabalho, mas de remuneração, de comportamento, de respeito. Enfim, os espaços ainda são muito machistas, né? Você vê na política quanto ainda é diferente, né? Mas é isso, acho que todos os temas que eu tenho adotado, todos os temas que eu tenho buscado fazer alguma música específica, são temas nos quais eu acredito que a gente precisa discutir e entendo que a música é um campo, até pela força que tem a música na comunicação, né? Pela expressão que tem de chamar a atenção e de trazer, né, as pessoas para a reflexão. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, pelo menos eu com a minha obra tento dar esse olhar. Inclusive você falou uma coisa muito importante, gente, vocês aí que estão nos ouvindo, né? Que o ano passado, com essa questão da pandemia, né, onde as pessoas, né, viveram extremamente isoladas, né, por conta da própria contaminação, né, com o próprio vírus, e a gente sente a necessidade até hoje, né, por conta desse isolamento, dessa relação afetiva com as pessoas, né, seja na família, seja com os amigos, né, com as pessoas que transitam pelas ruas também, que a gente não pode se aproximar com todo cuidado. E, necessariamente, uma coisa que nos falta hoje é o abraço. Então, Del, nesse single temático que ele fez no ano passado, ele trouxe essa temática bastante importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Del. Chegando de uma turnê em Londres, né, quase todo ano a gente está lá, no Forró London, né, um evento do nosso querido parceiro Carlos André. E é uma cidade que eu adoro. Dessa vez, fiz uma série de gravações por lá e shows. Participei também do Forró London e na volta cheguei no meio do turbilhão de problema da pandemia. Londres tinha vivido aquela ilusão de que ia deixar todo mundo se contaminar. Depois, quando a ficha caiu, que eles resolveram trancar tudo, foi na hora que eu estava vindo embora. Graças a Deus eu consegui chegar aqui, mas passei por Madrid, um inferno Madrid estava vivendo, que foi a primeira capital europeia assim, a viver um drama muito grande. E aí estava um desespero em Madrid, e aí já praticamente as pessoas quase que não iam para lugar nenhum, porque estava tudo parado. Felizmente eu consegui vir nos últimos voos assim que foram permitidos sair de lá de Madrid. E quando cheguei, a primeira coisa que eu tive foi o impacto de vou ter que ficar de quarentena e não vou poder abraçar ninguém, não posso ver manhã e não posso ver meus irmãos e tenho que ficar em casa sozinho. Nem a menina que cuidava das coisas lá, a senhora que cuidava da limpeza da casa, eu podia receber. Falei, não, eu prefiro pagar para você ficar em casa e eu me viro aqui porque não ia expor ninguém ao risco. O natural, né? Se virou forçado. Né? E eu falei, rapaz, agora como é que pode? Eu não posso falar com minha família e por amor, porque eu não vou poder abraçar nem beijar, porque os amo. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Ainda que não fosse o protocolo, eu não faria isso. Não vou beijar por amor. Eu falei, isso dá música. Eu falei, eu estou numa situação em que eu não posso abraçar as pessoas que eu mais amo, vou mandar um abraço de longe através dessa canção. Fiz a música para a gente se abraçar, que sempre tem uma dose também de esperança. Aí depois fui pedindo aos amigos parceiros, que eu gosto de projetos coletivos, juntei um monte de gente famosa, um monte de gente também anônima, representando a diversidade. Convidei uma menina com a Cacai Bauer, com síndrome de Down, ela trazendo um abraço. Convidei um monte de gente. Genival Lacerda como o nosso símbolo, né, do forró. O último clipe que ele gravou foi fazendo o abraço junto com o João Lacerda, participando do clipe. Privilégio, então, grande para você, uma honra para mim, fazendo história, né? Isso. Aí convidei a Margarete Menezes, um monte de Santana, Adelmário, muita gente bacana, quem admira e gosta, e muitos outros anônimos. Juntamos mais de 100 artistas. Essa música tocou no Brasil inteiro, foi tema de programas, foi exibido o clipe completo em programas nacionais e foi traduzida para inglês, francês, espanhol e italiano. Bacana. Repercutiu a música do abraço, ganhou o mundo e eu fiquei super feliz porque com uma mensagem, ainda que uma mensagem de responsabilidade, chamando a atenção para o tema, mas uma mensagem também de esperança, que eu acho que a gente tem essa responsabilidade de não jogar a toalha, né? Isso. Chega de reclamar, chega de sofrer, apesar de tudo que tinha de ruim, que o nosso abraço chegasse para as pessoas. Depois o Gilberto Gil veio em apoio também, trouxe o abraço dele e a Elba regravou a música comigo e ela ganhou outro fôlego para o Brasil. Bacana. De novo, viralizou de novo com a Elba cantando comigo, foi muito lindo. Agora, Del,
Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bastante curiosa para você que está aí na Sim. telinha, né? E para mim aqui, por isso eu vou te perguntar, qual foi o momento dessa inspiração? Eu acho o seguinte, as pessoas têm muito assim a preocupação de contar como é que faz música, porque às vezes eu estou no banheiro, que não sei o que, tem muita historinha assim, e eu acredito em todas elas. Eu estava no banheiro, um passarinho passou voando, aí eu falei, passarinho, não sei o que. Eu acredito sim que quando a gente está emocionado, seja no extremo, ou da alegria, da euforia, ou mesmo da tristeza, você fica mais impactado e as coisas vêm mais rápido. Mas assim, eu sou muito franco. Se eu for sentar para fazer uma música, eu vou fazer uma música. E vou fazer direitinho, porque eu gosto de fazer música e, modéstia à parte, eu posso dizer que eu sei fazer isso. Hoje eu sei fazer música e se eu precisar fazer... Quando eu sento para fazer um jingle, eu quero fazer com poesia, com sentimento, e eu sento e faço. Trazer a verdade. Né? É a minha verdade. E assim, é uma coisa que eu sei fazer, isso sem arrogância, eu Claro. acho que tudo isso vem de Deus, não de mim. Às vezes eu escrevo coisas que eu não sei de onde veio. Tem frases que vêm ali, depois eu digo, como foi que eu... Eu fiz uma música chamada O Hino de São João da Bahia, e escrevi com uma parceria, mais dois parceiros, Márcio Lima e Vicente Lima, e mandei um esboço da música. E nesse esboço eu fiz só uma cantarolando. E depois virou o Hino de São João da Bahia. Só que teve uma parte lá que eu saí cantarolando e falando qualquer coisa para pegar seu coração. Depois o céu se muda para Bahia numa noite de São João. Quando eu me dei conta, eu fui parar para ouvir tudo. Então lá eles foram refazer a música. Eles disseram, rapaz, a frase que você botou na música, o céu se muda para Bahia numa noite de São João. Eu falei, de onde veio isso? Bacana. Né? Eu estava emocionado fazendo a melodia. E isso acontece muito nas minhas músicas. Agora, essa música da pandemia, eu posso lhe assegurar, eu estava muito emocionado, imaginando, eu estou aqui, minha mãe está lá, eu não posso dar um abraço, mãe, é sacanagem. Então eu fui escrevendo, e aí eu falei, poxa, eu estava muito triste, eu falei, não, chega. Chega de tristeza. Eu queria, chega de dor, mas era chega, eu falei, eu usei isso como uma coisa antagônica, porque a música toda é cheia de antagonismos, né? Chega, mas chega de dor, chega de falta de amor. Quem ama tem que cuidar. Falei, a gente tem que pensar no jeito da gente se cuidar agora, como é que a gente faz. Quem diria que um dia, justamente porque eu te amo, eu não ia querer te beijar. Eu falei, poxa, eu vou caminhando nessa linha aí. E aí a música foi surgindo. Até chegar pra gente se abraçar, né? Quem diria que lavar as mãos, Sim. Né, significasse cuidar do outro. Porque antes, lavar as mãos significaria não se importar. E durante a pandemia, lavar as mãos passou a ter uma outra simbologia. Quem lava as mãos se importa consigo e com o outro, está se cuidando. Então isso tudo foi juntado numa música que traz também uma mensagem de esperança e que ficou muito legal. Virou a música do abraço. Você falou uma coisa interessante aí na composição, né? Que às vezes vem aquela inspiração que a gente pergunta depois, onde é que eu tirei isso, né? Aí você me fez lembrar de uma composição que é Flor da Paixão, né? Uma composição minha de Dan Silveira, e que Márcia Porto ele canta, né? E tem uma parte dessa música que diz assim: cuidarei dos meus espinhos para não te machucar. Quer dizer, eu faço essa metáfora porque a música fala de flor. Sim. Então eu acho assim que essa questão poética que você fala é muito interessante, né, Del? Mas aí tem uma coisa, cara, eu acho que a gente tem que parar um pouco dessa prosa e vamos fazer o quê? Vocês querem ouvir o quê aí, gente? Pra gente se abraçar com Del Feliz, o forró aqui tá bom, ou de casa. Vamos para a música do abraço, pra gente se abraçar, bora. Chega de dor, chega de falta de amor, quem ama tem que cuidar. Quem diria que um dia, justamente porque eu te amo, eu não ia querer te beijar? Quem diria então que lavar as mãos significaria cuidar consigo e com o outro também? Que um abraço de longe fosse um gesto prudente de quem de verdade quer bem. Chega de pavor,
que tem jeito. O sentido maior do respeito, a distância não pode afastar. Eu daqui, você de lá, nem assim eu me sinto só. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. Eu daqui, você de lá, nem assim eu me sinto só. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. Ô de casa! Ô de casa! Chega, chega de dor, chega de falta de amor. Quem ama tem que cuidar. Quem diria que um dia, justamente porque eu te amo, eu não ia querer te beijar. Quem diria um dia, pra ficar mais juntos, manter a distância seria medida de proteção. E cumprimentar sem tocar seria um gesto de quem sabe dar a mão. Chega de pavor, que tem jeito. O sentido maior do respeito, a distância não pode afastar. Eu daqui, você de lá, nem assim eu me sinto só. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. Eu daqui, você de lá, nem assim eu me sinto só. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. Chega! Coisa boa demais pra gente se abraçar, gente. Então, nessa pandemia, ter todo o cuidado para que quando a gente voltar à nossa normalidade, tá todo mundo se abraçando, né? Agora, uma coisa também é que a gente possa ter uma lição desse movimento todo que foi a pandemia, da sensibilidade humana e da empatia. Usando um pouquinho aqui de Del, ser mais do que ter, para ter o que dar. E essa música virou tema de uma campanha, inclusive em Feira de Santana, que é uma campanha muito bonita, do pessoal da paróquia Senhor dos Passos, que através dela me orgulha muito, né, esse movimento por promover o bem. E eu acho que a gente se unindo, sendo mais um, a gente vai ser sempre muito mais. E ser mais do que ter é o que há, porque pobre de quem só tem, né? Só tem alguma coisa para dar quem é. Não obrigatoriamente quem apenas tem, porque só ter é muito pobre. Então tá aí, ó, gente, essa mensagem de Del, e a gente vai agora ouvir, né, Del? Ser mais do que ter. Ser mais do que ter. Del tal? Feliz. Que tal um abraço apertado, sorriso estampado, respeito e amor? Ser novo, ser um recomeço, bem menos o preço e bem mais o valor. Ser mais do que ter, ser mais do que ter, pra ter o que dar. Espalhar coisas boas no ar, ser mais do que ter, ser mais do que ter, e compartilhar. Que tal ouvir outra cantiga, lutar contra a briga e saber que tem voz? Regar, semear no caminho, esquecer o jeitinho e ser mais um de nós. Ser mais do que ter, ser mais do que ter, pra ter o que dar. Viver é amar, ser mais do que ter, ser mais do que ter, e compartilhar. Que tal um abraço apertado, sorriso estampado, respeito e amor? Ser novo, ser um recomeço, bem menos o preço e bem mais o valor. Ser mais do que ter, ser mais do que ter, pra ter o que dar. Ser mais do que ter, ser mais do que ter, e compartilhar.
Que tal ouvir outra cantiga, lutar contra a briga e saber que tem voz? Regar, semear no caminho, esquecer o jeitinho e ser mais um de nós. Ser mais do que ter, ser mais do que ter, pra ter o que dar. Espalhar coisas boas no ar, ser mais do que ter, ser mais do que ter e compartilhar. Ser mais do que ter, pra ter o que dar. Viver é amar, ser mais do que ter, ser mais do que ter e compartilhar. Ser mais do que ter, minha gente. E agora, Del, chegando São João, forró, né, cara? Só pro ano que vem, talvez, né? Então, você como esse embaixador do forró agora tem essa missão, né? Ser padrinho nacional de campanha do registro do forró como patrimônio cultural. Conta aí um pouco dessa história. Pois é, uma honra muito grande. Exatamente, eu que já venho, né, a convite de Dona Joana, que começou esse processo, né, do forró como patrimônio cultural do Brasil, que é um registro que tem todo um protocolo cumprido pelo IPHAN e através do Fórum Nacional. Dona Joana é uma batalhadora, uma guerreira e uniu um monte de gente. São 14 estados brasileiros, né, o forró está no Brasil, está no mundo, mas foram escolhidos 14 estados para representar esse processo do forró patrimônio cultural do Brasil. E eu fui convidado logo de início, fiz várias palestras, participei, fizemos shows em vários lugares, abraçamos a causa e Dona Joana entendeu de me convidar para ser o padrinho nacional dessa campanha, um gesto carinhoso. Eu fiz a música que virou o tema dessa campanha, que é Eu Sou São João, que é uma música cultural que teve a gravação com a Elba, Flávio, Alcimar, Nando Cordel, Tato do Fala Mansa, Santana. Juntamos o time Tom Oliveira, Josildo Sá, juntamos um time de forrozeiros e essa música ganhou o Brasil também, porque viralizou. Todo São João ela viraliza de novo e aí sai todo mundo postando na internet. E eu fico muito contente porque ela fala da essência dessa cultura tão forte e marcante que nos representa, que nos identifica. E a festa junina é a nossa festa da cultura brasileira, da cultura nordestina, da cultura baiana. A Bahia faz o maior festejo junino do Brasil e é a festa de tudo, né? Além de ser uma festa economicamente importante, é uma festa inclusiva, uma festa pacífica e que representa a nossa comida, a nossa bebida, a nossa dança, a nossa música, a nossa poesia, nosso jeito de vestir, nosso jeito de ser. Está em todas as cores da roupa de cada arraial e está nesse colorido que vem para dentro da gente, que nos transforma no período junino. Eu costumo dizer que o céu se muda para a Bahia numa noite de São João, porque a gente de fato é transformado por esse espírito maravilhoso. E essa música traduz tudo isso. Com muita honra sou o padrinho dessa campanha. Acredito que no início de 2022 o forró ratifica isso, porque já né, o sentimento e toda a sua história já faz do forró um patrimônio imaterial da cultura brasileira, com reconhecimento inclusive fora, né, mundo afora, abraçado pelo povo no Japão, nos Estados Unidos, em toda a Europa, na África, em todo o canto do mundo. Hoje na Ásia inteira nós temos eventos já ligados ao forró e nos orgulha muito esse título, né? Esse carinhoso abraço que eu recebo com essa responsabilidade de ser o padrinho. E essa música acabou virando Eu Sou São João, a música referência dessa campanha. Pois é, gente. A gente vê aqui no Olhar de Del esse brilho, né? Em falar do forró, esse pertencimento da nossa cultura nordestina e que nos alimenta, né? Que traz essa história, né? Todas as questões que envolvem esse momento junino, e não somente da festa de São João, né? Mas São Pedro, Santo Antônio. E a gente agradece aqui, né? Vamos terminar esse programa aqui agradecendo a Del. Mas antes disso, Del, eu queria
ofertar para você Opa. essa lembrancinha aqui do nosso programa Ou de Casa, né? Todo convidado que vem aqui recebe essa singela lembrança, né? Então, tá em suas mãos para você guardar como recordação no nosso programa Ou de Casa. E agora nós vamos terminar o nosso programa agradecendo mais uma vez a Del. Você que está aí do lado da telinha, assista, faça seu comentário, siga o odecasa.setuva no Instagram e também se inscreve aí no canal Programa O de Casa. Vamos de música, Del Feliz, Eu Sou São João. Vamos dançar, minha gente, O de Casa, é com você, Del. Vambora! Agora, antes de cantar, tem uma observação importante, né? Isso aqui, além de ser a marca Ou de Casa, é uma propaganda minha, porque como o pessoal sabe que eu sou solteiro, aqui quer dizer também, né? Além de ser o Ou de Casa, quer dizer também, ó. O Del Casa. Bora! Eu sou uma zabumba, um triângulo e um pandeiro, uma sanfona no colo do sanfoneiro, que contagia e não tem hora pra parar. Eu sou cordelista, repentista e violeiro, sou bandeirinhas coloridas do terreiro, onde a alegria manda a tristeza dançar. Sou quadrilheiro, chinelo, chapéu de palha, sou pau de fita, sou de toda cor. Sou a beleza da rainha do milho, sou paz e amor. Sou vaqueiro nordestino, vitalino e gonzagão, uma menina enfeitada de chita bonita, eu sou São João. Coco de roda e chachado no pé, arrasta-pé, xote e baião. Eu sou um povo, sou plural, não sou forró, eu sou São João. Eu sou comida típica, quentão e o licor, o resfulengo que embala o dançador. Sou a história dessa gente a festejar. Eu sou uma zabumba, um triângulo e um pandeiro, uma sanfona no colo do sanfoneiro, que contagia e não tem hora pra parar. Sou casamento, caipira e pau de sebo, sou quebra-pote, sou quadriculado, sou bandeirolas, fogos e fogueiras, sorriso estampado. Sou autenticidade, raiz e tradição, sou um desenho de xilogravura, cultura, eu sou São João. Coco de roda e chachado no pé, arrasta-pé, xote e baião. Eu sou um povo, sou plural, não sou forró, eu sou São João. E viva o Nordeste, viva o forró, patrimônio cultural do Brasil, e viva o Ô de Casa!